Fala, povo, beleza? Professor Márcio Damasceno, professor discursivo aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão relevante do seu concurso, a prova discursiva, né? Sei que os senhores ainda não estão se preparando com afinco, mas muito em breve estarão fazendo, né? Estarão preocupados com a prova discursiva. E nós estamos aqui antecipadamente disponibilizando material para vocês, para que quando vocês começarem, terem tudo aqui disponível, não é verdade? Meus amigos, como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Eu vou passar para vocês o tema, nós vamos fazer algumas observações, né, e passaremos a proposta de solução dos nossos temas. Pode ser considerado uma referência na hora de vocês confrontarem com o texto que produziram, tá? Nós temos aqui, como no simulado anterior, duas propostas bem distintas. A gente tem um tema ligado à regulação, é uma possibilidade forte de cobrança da prova discursiva para o bloco de vocês, para o bloco 9. Então aqui temos um tema de regulação com nuance, né, com uma nuance que é muito bem quista pelo CNU, pelas provas do CNU, que é a ênfase social, a ênfase de inclusão social, a ênfase de aspectos ligados à democracia, direitos, inclusão social e redução de desigualdades, tá? Então, nós fizemos um tema que relaciona esses assuntos à regulação, tá? E depois, né, a gente vai trabalhar primeiro com o tema de regulação, né, e depois a gente vai ter um tema de atualidades, um tema latente, né, sobre um assunto que pode cair em qualquer concurso, inclusive no CNU, tá? Então, nossa proposta é trabalhar com um tema mais específico e um tema geral. E hoje nós vamos com o tema do momento, né, que vai cair, né, eu não posso dizer quando, mas vai cair. O tema da adultização da infância, né, um tema super atual e que, com certeza, merece a atenção de vocês para que não sejam pegos de forma, né, pegos desprevenidos, né, pegos de calça curtas no dia da sua prova, beleza? Os dois temas também são trabalhados no estilo FGV. Meus amigos, o estilo FGV como é? Vai ter um pequeno texto, né, conversando com você, né? É um texto que visa trazer um tema, né, conversar com você sobre um tema. E aí você espera, não os textos motivadores da banca VUNESP, 5 textos, da banca Sebrasp, 2 textos grandes, não. Se espera aí 2 pequenos parágrafos ou um parágrafo, né? E aí esse texto ele promove uma reflexão, normalmente ele apresenta uma série de perguntas, e com base na temática que foi apresentada, ele fala, né, o examinador fala, redige um texto dissertativo, né, em que você reflita sobre esse tema, dizendo o que você acha sobre tais e tais pontos, fazendo sempre perguntas. A FGV, em 90% dos casos, vai apresentar o tema na forma de perguntas, tá? E muitas vezes ele vai fazer várias perguntas no decorrer do enunciado. É importante que você, pelo menos, toque em cada um dos pontos que foram apresentados como perguntas no seu enunciado, tá? Não é uma banca que costuma trabalhar com um texto motivador mais sofisticado, né, como a banca FCC. Não tem uma abordagem tão filosófica, uma abordagem mais abstrata, né? A FGV é uma banca mais concreta, mas os temas eles não são, né, os temas aí eles variam entre temas mais difíceis e mais fáceis, né? E a FGV também ela tem como característica aquilo que eu chamo de liberdade orientada. Não é o caso dos nossos temas, mas é comum a banca FGV apresentar para você uma possibilidade de aspectos que você pode escolher como tema. Exemplo, né, um tema clássico, né, 2017, TRT 12. O Vaticano elencou vários pecados capitais adequados à era da globalização. Ele coloca vários pecados capitais. E aí lá embaixo a FGV pergunta, para você, qual lhe parece mais danoso? Qual pecado que você entende mais danoso? Redija um texto dissertativo acerca disso, entendeu?
Então é a liberdade orientada, ela vai te dar um rol de temas, um rol de possibilidades e você vai escolher um para redigir, o que é extremamente confortável para o aluno, né? O aluno ele pode dissertar sobre o assunto que ele acha mais interessante. Outra possibilidade, né, que a gente teve vários temas nesse sentido no ano de 2025, ele fala sobre os problemas das cidades, aí vai falando, né, aquelas coisas que nós já conhecemos. Ele pergunta, né, os problemas que foram tratados, qual você acha mais perigoso, qual você acha mais prejudicial? Redija um texto dissertativo sobre isso. Então, ela coloca uma série de possibilidades para que você escolha uma delas e disserte sobre, o que é muito bom para vocês, tá? Então, as características da FGV, né, linhas gerais são essas, tá? Eu poderia também falar como características, né, temas sociais com desdobramento mais prático, né, e mais pessoal. Então, muitas vezes ele coloca um tema ali prático, um tema do nosso dia a dia, algo que poderia ser discutido por você numa mesa com seus amigos, tá bom? Acho que isso esgota as características da FGV, né, ou pelo menos mapeia as principais. A gente também não tem todo o tempo do mundo, isso aqui não é uma aula, mas faço questão sempre de passar, né, o máximo de experiência para que vocês cheguem mais preparados ou cheguem bem preparados no dia da sua prova, beleza? Vamos então para o nosso primeiro tema que versa sobre regulação. Você já percebeu como viver no Brasil pode significar experiências muito diferentes dependendo da região? Enquanto algumas cidades o acesso a transporte público, internet e saúde é quase imediato, em outras a população enfrenta longas distâncias, custos altos e serviços precários, né? Então aqui a gente está tratando das disparidades regionais no Brasil. Essa desigualdade estrutural não se explica apenas pela geografia, ela é também resultado de decisões políticas, ó. Né? Então, decisões políticas, a gente já vai afunilando para o nosso tema, econômicas e regulatórias. Afinal, a quem interessa manter cidadãos sem acesso à energia estável, hospitais equipados ou a comunicação de qualidade? Se serviços essenciais são condições básicas para a cidadania e são, porque sem serviços essenciais a pessoa não consegue exercer os seus direitos, tá? Seria possível pensar a regulação como instrumento de justiça territorial e inclusão social? Aqui, né, pessoal, olha só, já começaram aqui as perguntas, né? Que eu falei que às vezes são colocadas no próprio texto motivador. Com base no texto acima, produz um texto dissertativo argumentativo, né, aquele texto que você vai apresentar a sua opinião, em que discute o papel da regulação de serviços essenciais na redução das desigualdades regionais e na promoção da inclusão social no Brasil. Então, pessoal, você vai ter que, no seu texto, relacionar regulação a redução das desigualdades e a aumento da, na verdade aumento não, né? Promoção da inclusão social. Se o seu texto não falar sobre isso, seu texto vai estar tangenciando o tema, tá? Então, isso aqui necessariamente tem que ser mencionado, tem que ser tratado no seu texto. E sobre isso, nós vamos falar um pouquinho, né, pessoal? Historicamente, a gente tem uma forte assimetria entre as regiões, né, pessoal? A gente não precisa de dados para entender que as diferentes regiões do Brasil, devido a vários fatores, têm estágios de desenvolvimento bem diferentes, tá? E isso reflete diretamente na questão da desigualdade, né? Isso reflete diretamente na questão da inclusão social, e a regulamentação, ela é uma ponte para que essas desigualdades regionais elas possam diminuir, tá? Pessoal, é importante que a gente mencione nesse tempo, né, nesse momento, né, que a gente vive uma transição, que a gente viveu uma transição do Estado social para o Estado regulador, né? O que é o Estado social? O que é o Estado social? É o welfare state, né, o Estado do bem-estar social. É aquele modelo do Estado em que o governo, ele entra diretamente na prestação de serviços públicos, em que o governo ele é protagonista. Contudo,
esse modelo, no final do século XXI, acabou apresentando as suas deficiências, pelo menos em grande parte dos países. Em alguns países esse modelo ele se mantém, né? Por exemplo, lá nos países mais nórdicos da Europa, esse modelo ele se mantém. Mas ele caiu em vários países, como por exemplo na Inglaterra, que deu né, abertura para o surgimento do Estado regulador, que é aquele Estado em que o Estado sai um pouco, né, da prestação direta dos serviços públicos e incentiva para que a iniciativa privada entre ofertando serviços públicos, como, por exemplo, hospitais particulares, como, por exemplo, escolas particulares. E aí o governo, ele assume, e aí o Estado, ele entra num papel de regulamentar essa situação, para evitar justamente que a livre concorrência apresente alguns problemas que nós sabemos que apresenta, como, por exemplo, as falhas de mercado, né, pessoal? As falhas de mercado são justamente as deficiências, os problemas que decorrem da livre iniciativa, da livre concorrência, tá? São exemplos de falhas de mercado. As externalidades negativas. Então, por exemplo, uma fábrica que é poluente, ela vai apresentar, né, como consequência um custo, né, para toda a população, que deve ser internalizado nos seus produtos. O modelo da livre iniciativa não resolve isso aí. O governo tem que entrar, o Estado tem que entrar, balizando as condições de funcionamento para que esses custos, para que essa externalidade negativa, essa consequência negativa seja incorporado nos custos da produção desses produtos, tá? Então, a gente tem aí a saída do Estado social e a entrada do Estado regulador, como consta aqui nos nossos slides, tá? Aí eu coloquei aqui, né? Nesse movimento, a regulamentação passa a ser protagonista e elemento necessário à mitigação das falhas de mercado. E aqui a gente está falando, né, aqui dos mercados incompletos, que é um tipo de falha de mercado, tá? Eu falei das externalidades negativas, mas eu não falei dos mercados incompletos. E o que é que seria os mercados incompletos? É uma questão que tem sido debatido, por exemplo, com os Correios, né? Que os Correios, eles não só precisam ofertar o serviço nos locais onde é viável economicamente, mas ele tem que ser responsável por entregar aquela carta lá no rincão da Amazônia, sabendo que isso é economicamente desvantajoso. Então, mercados incompletos é a falha de mercado em que a iniciativa privada só vai prover serviços onde for economicamente viável para ela. Então, levar um ponto de luz lá num rincão da Amazônia, lá num ponto super afastado, em que só tem lá um morador, uma comunidade de moradores. Obviamente, isso não é economicamente viável. Então, aí é que tem que entrar o Estado regulando, né, dizendo, ó, tudo bem, a sua área de concessão é essa aqui, contudo, você também tem que prover o serviço para essas áreas aqui que não são economicamente viáveis. Então, pessoal, esses mercados incompletos, essa falha de mercado, visa justamente, né, o Estado visa justamente a evitar essa incompletude no fornecimento dos serviços, tá? Que é o que eu coloco aqui. Privilegiar áreas rentáveis e excluir regiões menos lucrativas. Tem até uma entrevista do Haddad que ele coloca como motivo do déficit dos Correios o fato dos Correios ter que lidar com esse tipo de situação, de ter que prover os serviços em qualquer lugar do país, tá? E aí a gente fala sobre a regulamentação, a obrigação de impor, né, obrigações contratuais de universalização e continuidade, né? Universalização, de entregar para todos, e continuidade, o serviço ele tem que ser constante, né? Por exemplo, quando falta a luz, há uma falha na continuidade. E eu coloco alguns exemplos, né? O Luz para Todos, que é um programa com
conhecido pelo pessoal da Eletrobras, já tive a oportunidade de trabalhar com eles lá. É um programa que é sempre muito lembrado pela Eletrobras e falado com orgulho, né, como nós levamos energia para todos os pontos do país, né, e realmente, né, não dá para você falar em qualquer tipo de inclusão sem energia elétrica. E é uma desigualdade que vai gerando outra desigualdade, porque para quem não tem acesso a determinados serviços, o fosso de oportunidades diminui ainda mais, né? Então, existe esse padrão recursivo que uma universalização no atendimento visa a diminuir, né? Então, como é que um jovem que não tem acesso à internet vai conseguir competir com um jovem que tem acesso à internet num concurso, por exemplo? É muito mais difícil. Então, essas lacunas, elas precisam ser supridas pela regulamentação. Isso faz o quê? Faz reduzir as desigualdades regionais, faz aumentar a inclusão social, e esse talvez seja o carro-chefe do seu texto, como a regulamentação consegue entrar, né, não só estabelecendo padrões técnicos, né, preocupado ali com tecnicismo, com o valor da tarifa e coisas do tipo, mas também com o viés social, com o viés preocupado com a cidadania, com o viés da redução da desigualdade social. Então esse eu acho que é o grande ponto-chefe que você pode trabalhar no seu texto, tá bom? Vamos continuar a ver o que o slide tem aqui, né? Aí eu coloco alguns exemplos, né? No transporte terrestre, manutenção das linhas regionais, na saúde, suplementar, fiscalização contra práticas abusivas, na aviação civil, estímulo a rotas regionais subsidiadas. Então tem todos esses pontos que a regulamentação pode trabalhar para reduzir as desigualdades e aumentar a inclusão social. Eu coloco aqui uma ideia que vocês podem aproveitar, a regulação como uma instituição democrática, né? Que além do viés técnico que eu falei, devem promover transparência e participação social. Meus amigos, quando vocês estiverem trabalhando nas agências, vocês vão perceber que é algo absurdamente comum as consultas públicas e as audiências públicas. Eu não sei se em todos os lugares são assim, mas nas agências que eu trabalhei na ANEEL e trabalhei no Inmetro, né? Nas agências que eu trabalhei, a consulta pública, você distribui um documento, você disponibiliza um documento e as pessoas mandam as contribuições. Você tem que se manifestar sobre as contribuições que foram apresentadas, né, deferindo ou indeferindo e justificando. E a audiência pública, você chama a galera, marca lá e hoje vamos debater o impacto regulatório. E aí vão chegar vários especialistas, sociedade civil, vários setores, e vai ter um debate sobre aquele assunto. Então, né, esse tipo de instrumento, vocês podem falar, é um instrumento de cidadania ativa, é quando a pessoa ela participa ativamente, quando o cidadão participa ativamente da vida política do seu país. E essa é uma oportunidade do cidadão interferir nos rumos de uma determinada política. E aí vocês podem tratar a questão da regulação como uma instituição democrática, beleza? Vamos seguir. Papel da regulação. Aí aqui uma sugestão, uma ideia que vocês podem fechar para poder trabalhar no seu texto, né? Aqui eu faço um resumo. Garantir que investimentos públicos e privados resultem em serviços acessíveis, contínuos e de qualidade. O desafio é que ela não se restringe a aspectos técnicos e econômicos, mas se oriente por valores de justiça social, né? Aqui é um valor que é muito caro ao CNU, a proposta do CNU, a filosofia do CNU, né? Equidade territorial e universalização de direitos, sem os quais não existe cidadania, porque não existe como você exercer sem direitos, sem ter acesso a serviços básicos, né, pessoal? Se você tem que vender o almoço para comprar o jantar, né? Se você volta com a barriga, né, e por aí vai. Sugestão de repertório, a Constituição de 1988 fixou como objetivos fundamentais erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então você pode começar o seu texto mencionando a Constituição Federal e lá no fechamento, e aí você pode fechar também falando da Constituição Federal, né? Algo do tipo, por meio desses instrumentos, pode-se assegurar que os valores colimados, que os valores pretendidos
pela Constituição Federal, fiquem cada vez mais próximos de serem atingidos, né? Então você fecha aquela ideia que está lá em cima na sua introdução, né? Isso aí é clássico em redações. A lei das concessões, né, consagra princípios como a continuidade, a adequação, modicidade tarifária, permitindo que o poder concedente, que o pessoal da agência regulatória fala muito PC, né, introduza obrigações contratuais compatíveis com a universalização e com a proteção do usuário. Meus amigos, assim, impossível esgotar tudo. O que a gente apresenta aqui é uma linha de raciocínio. Redação é essa maravilha que vocês conhecem, né? Vocês podem adotar várias linhas de raciocínio, desde que estejam adequadamente fundamentadas, né? Vamos aqui para a nossa proposta de solução. A desigualdade regional é marca persistente no Brasil, refletida na oferta desigual de transporte, saúde, comunicações e energia. Em muitas localidades, a ausência de serviços básicos compromete oportunidade de desenvolvimento, fato, e a efetivação de direitos fundamentais. Então, a partir de um contexto mais geral de Brasil, e agora eu vou afunilando, certo? Aqui na minha introdução. Introdução, o lance dela é esse, a gente parte de um geral e vai indo para um específico. Nesse cenário, a regulação de serviços públicos revela que já falamos do assunto, agora vamos para o tema, né? Revela esse instrumento, olha aqui minha tese, ó. A regulamentação, ela é importante ou não é? Ela é instrumento decisivo. Aqui está a minha opinião sobre o fato, né? Dissertativa e argumentativa do seu texto. Então, para garantir acesso, qualidade e continuidade, contribuindo para reduzir disparidades territoriais e promover a inclusão social. Pronto, pessoal. A tese está aqui, mais clara do que qualquer coisa, tá? Então está aqui bem clara a minha tese nesse período e eu toco naquelas ideias que eu mencionei, que se a gente não mencionar, é vala, é barro, tá? O seu texto vai ficar incompleto, beleza? O primeiro aspecto a ser considerado é o papel da regulação na definição de parâmetros de acesso e qualidade. Ao estabelecer normas técnicas, fiscalizar sua aplicação e impor sanções em caso de descumprimento, o Estado cria condições para que concessionários e operadoras cumpram obrigações de universalização e continuidade. Exemplos claros encontram-se no setor de telecomunicações, com a exigência de cobertura em localidades remotas, e na aviação civil, com a fiscalização de rotas regionais que garantem a integração do território. Sem esses mecanismos regulatórios, a lógica é exclusivamente de mercado, né? A questão das falhas de mercado, tenderia a excluir regiões menos rentáveis e acentuar desigualdade no acesso ao serviço, que é a ideia da desigualdade. No acesso a serviços que são indispensáveis para o exercício da cidadania e para a inserção econômica de comunidades afastadas dos grandes centros. Então está aqui a regulamentação como elemento de integração, como elemento de redução de desigualdade. Outro ponto central reside na capacidade da regulação de induzir políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional e à proteção de grupos vulneráveis. Aqui entra a questão da inclusão social, né? A atuação de agentes reguladores ao monitorar contratos de concessão, exigir investimentos em infraestrutura e fiscalizar a prestação de serviços de saúde suplementar ou de energia elétrica, por exemplo, cria incentivos para que a oferta não se restrinja a áreas de maior rentabilidade. Além disso, a regulamentação possibilita a adoção de instrumentos compensatórios, como subsídios cruzados e tarifas sociais, que reduzem barreiras econômicas ao acesso. Dessa forma, o aparato regulatório coíbe práticas abusivas e contribui para a construção de um ambiente institucional que favorece a inclusão social e a integração territorial, de forma a aproximar regiões historicamente marginalizadas do padrão de serviços desfrutados em áreas desenvolvidas. Veja, pessoal, não é uma redação que exige um raciocínio muito sofisticado, mas é importante que você tenha algumas ideias para que você possa desenvolvê-las, tá? Conclui-se que a regulação de serviços essenciais é a política pública de alcance social capaz de reduzir desigualdades regionais e ampliar a inclusão. Fortalecer agências reguladoras significa promover a integração regional e garantir cidadania em todo o país. É aquela conclusão, pessoal, que a gente não apresenta a proposta de intervenção, nem cabe para esse tipo de tema, esse tipo de proposta, tá? Então é isso, meus amigos, olha só, aqui a gente finalizou o nosso primeiro tema, vamos agora para o nosso segundo tema deste simulado. Apertem os cintos, vamos lá.